Então, meu, fala pra nós, irmãozão, da onde você veio? Você é de Campinas, né? Ou não é de Campinas? Então, eu sou de Campinas, cresci em Campinas, né? Tenho 32 anos. Quando eu era pequeno, eu mesmo morava em Jaguariúna, até os 6 anos. Depois fui... Jaguariúna é grande, hein, Aí mano? fui morar na periferia de Campinas e tô lá desde então, Em Campinas, no caso. em Campinas. Da hora. No caso, você estudou aonde? Terminou a escola? Fez escola aonde? Era o bagunceiro? Não era o bagunceiro? Acho que ele é quieto, ele é... Tem cara de ser sossegado. Na verdade, assim, sempre estava aquele aluno do fundão, né? É mesmo? Aluno do fundão e tal, sempre não tirava as melhores notas, né? Não, Era normal. sempre ali... Quando a gente é criança, Típico, né? criança, cara. Aí não tem o que fazer. Aí só depois que você fica adulto que aí você fala, puta, devia ter prestado mais atenção naquilo ali. Mas a vida, a gente corre atrás, né? Da hora. Nasceu e criado na periferia, nego, ou não? Isso, cresci na periferia, moro na periferia. Em Campinas mesmo? Campinas Campinas mesmo. tem periferia, mano? Tem, a gente tem grandes favelas lá. É porque a gente que é aqui da capital, Sim. a gente imagina que o interior não tem a periferia, tá ligado? Sim. Porque a gente vê as periferias que fala, meu Deus. Então, Sim. assim, mas lá tem também, então. Tem. Eu, por exemplo, eu cresci numa área onde que era considerada um dos maiores índices criminais de Campinas, numa época que Campinas era considerada a cidade mais violenta do país, né? Caraca, Sério, velho. Campinas? Isso. Por volta de 2000, 2001 ali, Campinas era considerada a cidade mais violenta do país. E aí eu morava no lugar mais violento de Campinas. Por Então, causa de ser rota, alguma coisa? Eu tinha visto? Rota de... Não tem nada a ver. Por Não, que então, que era? a gente, até hoje, né, Campinas, assim, meio que exporta bandido, né? Todo quanto é grande roubo que você vê aí, igual esse que teve em Araçatuba, sempre tem alguém de Campinas. Então, assim, é uma cidade que marcada realmente aí pela presença do crime organizado. Então, assim, sempre envolvida mesmo no meio do crime. Caraca. E aí eu cresci nesse contexto de periferia, que foi inclusive onde eu tive os primeiros contatos com a polícia, né? Que da Foi hora. onde surgiu o interesse de me tornar um policial. Aí sim, meu. Então, desde moleque já queria ser polícia, então. É assim, quem cresce na periferia... A maioria do policial, na verdade, ele vem da periferia. Bem. As pessoas têm uma ilusão, acho que o policial vem da elite, né? E não é bem isso aí. Não é. A maioria vem da A maioria, periferia. mano. E quando eu era moleque, eu via que o cidadão da periferia, ele sempre... ele permanece numa situação ali como se ele fosse refém, na verdade, do crime. Ele é refém do crime. Por quê? Você vai caguetar o cara que tá vendendo droga Lógico ali? que não. Pô, você é trabalhador, meu, você tá lá, o cara tá ali, todo dia sai pra trabalhar, pra garantir o pão de cada dia dele. Aí tem um ladrão lá no bairro dele, tem lá o traficante, tem o pessoal lá. Ele vai fazer o quê? Se nem o Estado muitas vezes consegue atuar, aí o cara vai atuar? Ah, não, vou ligar lá e vou denunciar. E aí eu via ali a sociedade sendo refém do crime. E aí, quando aparecia a polícia, eu via como uns salvadores. Sim. Falava assim, pô, meu, chegava a polícia... Ali que teve aí- aquela vontade de ser policial ou não? Não, então Foi aí, isso? assim, ali surgiu a admiração, né? Pô, Porque aí eu legal. via lá, o nego chegava lá, esculachava o cidadão de bem e tal, o ladrão, né? Esculachando o cidadão de bem e o cara era 4. Tipo, botando a banca dele ali, na verdade, uma ditadura realmente do crime que a gente vive em grande parte das periferias. Sim. E aí chegava a polícia, esse cara que é o ditador lá, que é o bichão, vira uma Moça. Mocinha, né? uma dama, moça, né? né? E a hora que chega a polícia, eu via aquilo e falava, pô, bacana, né? Aí de vez em quando a polícia ia lá, prendia um ao outro, matava um ao outro e aquilo... Calma falava, aí, pô, só tá com áudio. Periferia lá, os donos dono aí- do bairro ali, vamos bem dizer. Achava que era dono do bairro. aí você vê que quando chega a polícia, quando a presença da polícia coloca os caras no lugar deles. Coloca. Porque, meu, a sociedade não tem como se virar, né, em relação àquilo ali. E aí eu via aquilo com admiração. Eu admirava a atuação ali da polícia e tal. Mas aí no final eu acabei seguindo a minha vida, isso e aquilo. Porém, quando eu tava com meus 21 anos, aí eu resolvi prestar. Você entrou Aí eu com falei, 21, né? Entrei com 21.